Nosso estudo de hoje está no capítulo do 10, versículo 15 do livro Atos dos Apóstolos. Não faças tu comum o que Deus purificou. E Emmanuel comenta no livro Fonte Viva, na lição 23, ante o sublime. Existem expressões no Evangelho que, a maneira de flores a se salientarem no ramo divino, devem ser retirados do conjunto para que nos deslumbremos ante o seu brilho e perfume peculiares. A voz celeste que se dirige a Simão Pedro nos Atos abrange horizontes muito mais vastos que o problema individual do apóstolo. O homem comum está rodeado de glórias na terra, entretanto considera-se num campo de vulgaridades, incapaz de valorizar as riquezas que o cercam. Cego diante do espetáculo soberbo da vida que lhe emoldura o desenvolvimento, tripudia sobre as preciosidades do mundo sem meditar no paciente esforço dos séculos que a sabedoria infinita utilizou no aperfeiçoamento e na seleção dos valores que o rodeiam. Quantos milênios terá exigido a formação da rocha? Quantos ingredientes se harmonizam na elaboração de um simples raio de sol? Quantos óbices foram vencidos para que a flor se materializasse? Quanto esforço custou a domesticação das árvores e dos animais? Quantos séculos terá empregado a paciência do céu na estruturação complexa da máquina orgânica em que o espírito encarnado se manifesta? A razão é luz gradativa diante do sublime. Não te esqueças, meu irmão, de que o Senhor te situou a experiência terrestre num verdadeiro paraíso, onde a semente minúscula retribui na média do infinito por um e onde as águas e flores, solo e atmosfera te convidam a produzir em favor da multiplicação dos tesouros eternos. Cada dia louva o Senhor que te agraciou com as oportunidades valiosas e com os dons divinos. Pensa, estuda, trabalha e serve. Não supunhas comum o que Deus purificou e engrandeceu. É uma dificuldade muito grande nossa, de muitas pessoas, em conseguirem reconhecer a maravilha do mundo que a gente está vivendo e a oportunidade que esse mundo está oferecendo para cada um de nós. A gente fica lembrando o seguinte, né? Não estou só falando da natureza, como o Emmanuel falou aqui da natureza também. Mas a natureza está se renovando o tempo todo para atender ao ser humano. A gente insiste em ficar violentando a natureza, destruição da camada de ozônio, impurezas, poluições no meio da rua, jogar lixo no meio da rua. A gente não tem os cuidados e daqui a pouco reclama porque a natureza está fazendo o papel dela, que não vai promover a limpeza, entope os rios, entope todos os acessos de escoamento e acaba tendo esses problemas todos que inundam nas nossas casas. Problemas que o homem está cometendo, violações do homem contra a lei da natureza. Mas quando ele fala que não só do mundo da natureza, mas também do mundo como esse espetáculo que a gente vive de provas, de possibilidades de aprendizado. Muita gente vai falar assim, esse mundo é cruel. Esse mundo é cruel porque você vai ter os efeitos da matéria, envelhecimento o tempo todo, e o tempo todo o contato com seres humanos que são complicados. Começou bem, nós somos complicados mesmo. Aqui nesse mundo vivem as pessoas que ainda não conseguem praticar o Evangelho de Jesus na sua plenitude. Por isso que nós estamos aqui vivendo em aprendizado. É preciso a noite para a gente aprender a valorizar o dia, é preciso do dia para a gente aprender a valorizar a noite. É preciso da doença para a gente aprender a valorizar a saúde. E é preciso da saúde também para a gente aprender a respeitar a doença. Então o que acontece? É preciso conviver, né, rico e pobre. E a gente está estagiando em cada uma dessas etapas. Jesus falou uma vez para a gente, né? É mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Mas quando a gente estuda o livro dos Espíritos, é perguntado o que é pior? A prova da riqueza ou a prova da pobreza? Ele fala, da riqueza te leva aos excessos de todos os gêneros. Da pobreza te leva às queixas contra a providência, até mesmo a revolta contra a providência divina. Então o que acontece? Nós estamos vivendo num lugar que está nos colocando o tempo todo, eu vou conviver com a pessoa que é egoísta para aprender a ser menos egoísta. Só que tem muitos de nós que falam, então para poder sobreviver eu tenho que ser egoísta também. E aí acaba arcando com as consequências, através da lei de causa e efeito, da sua própria escolha. Porque uma lei evangélica que não tem para onde correr, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Isso se chama causa e efeito.
Chame como quiser, né? Nossos irmãos orientais chamam de karma. Mas a verdade é que a natureza, o universo conspira de acordo com aquilo que eu estou buscando. Eu estou aqui atraindo como um imã. E é tão interessante quando a gente vai falar dessa parte aqui, né? Não tornes comum o que Deus purificou. A gente às vezes recebe essas imagens pelo WhatsApp, que são sempre imagens muito edificantes, né? De uma pessoa sentada no ônibus, olhando para um lado e feliz por estar vendo o dia bonito, o sol, os pássaros. Aí no banco da frente, a mesma pessoa triste, com semblante triste, porque está olhando para fora e está enxergando o que tem de feio. E a gente vai perceber aqui, ó, todo aqui na Terra tem um lado bom e o lado ruim. É claro que a gente não vai fazer vista grossa para o lado ruim, porque o convívio com o lado ruim, ele está educando a gente e até estimulando a gente a fazer a nossa parte também. Mas ficar olhando também só o lado feio das coisas é muito complicado, né? É uma frase que eu vi uma vez num seriado de televisão. Se você ficar olhando o tempo todo para o fundo do poço vai começar a olhar para você também. Então é melhor a gente ficar olhando para o céu, para frente, para o alto e aprender a agradecer a Deus, porque olha que frase bonita. Não te esqueças, meu irmão, de que o Senhor te situou a experiência terrestre num verdadeiro paraíso, onde a semente minúscula retribui na média do infinito por um e onde águas e flores, solo e atmosfera te convidam a produzir em favor da multiplicação dos tesouros eternos. Uma frase maravilhosa. A gente está o tempo todo vendo o sol nascendo para todos, rico, pobre, branco, negro, vermelho, amarelo, servindo a todo mundo. A água também, driblando todos os obstáculos. Não existe obstáculo para a água, mostrando a flexibilidade que todos nós devemos ter como seres humanos. O bambu dando um exemplo maravilhoso, porque o bambu pode bater aquela ventania, ele enverga, mas não quebra. Quando a ventania passa, ele volta para o mesmo lugar. E mostrando para a gente a natureza dar um banho de aprendizado, um banho de ensinamento em cada um de nós a todos os dias. O tempo todo a gente está sendo convidado a olhar para a gente e pensar assim, ó, o que eu estou produzindo? O que está saindo da minha mente, dos meus pensamentos? O que está saindo da minha boca, das minhas palavras? O que está saindo das minhas atitudes? É claro que ó, não existe ninguém perfeito aqui na Terra. E talvez um dos maiores defeitos seja você não reconhecer que você tenha defeito. Tem gente que é assim, né? Tem gente que acha que não, está tudo bem, está tudo certo. E a gente está num paraíso, no melhor lugar que a gente poderia estar para exercitar os nossos defeitos e com as pessoas que estão nos ajudando também a exercitar esses defeitos. Então aquela pessoa que precisa desenvolver a paciência vai encontrar alguém que vai testar a paciência mesmo. E vai ficar nervoso várias vezes até descobrir, ah, meu Deus, se não fosse eu ter ficado várias vezes nervoso, eu não teria aprendido a me dominar. Então você vai chegar um dia para aquela pessoa e falar, muito obrigado, se não fosse o convívio com você, eu não teria evoluído. Você foi um instrumento utilizado por Deus para me promover a minha evolução, para fazer eu sair da zona de conforto e reconhecer a necessidade de mudança que ó, vindo de dentro de mim mesmo. Então ele veio falar assim, ó, quando pensar em falar mal do mundo que a gente vive, primeiro vamos pensar na natureza e no exemplo que ela dá o tempo todo com as suas próprias leis, porque a natureza é o exemplo vivo da existência de Deus. Aquela pessoa que fala assim, ah, eu sou ateu. Tá, então vem cá, tudo nasceu do acaso? Olha para a natureza, cada um com suas leis. A natureza é o maior exemplo do conceito de Deus, porque se for conceituar Deus dentro da doutrina espírita, vai falar assim, Deus é a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas. Coisas que o homem não consegue atingir, o homem mais inteligente do mundo não consegue fazer com a sua inteligência. Falar, coloca Deus acima, mas vamos pensar assim, ó, Deus mesmo de verdade é a inteligência suprema do universo, é a maior inteligência que existe no universo. Uma vez, eu pensando assim, né, um planeta em órbita ao redor de uma estrela, isso é divino? Eles falaram, não, isso ainda não é Deus. Ali ainda tem seres inferiores a Deus, criaturas de Deus, fazendo para chegar em Deus muita coisa lá para frente. Mas não vamos ficar reclamando não, gente, reclamando, né, blasfemando que esse mundo é cruel, que esse mundo é ruim, porque até uma pandemia, um vírus microscópico, despertou no coração de milhares de pessoas, milhões,
o amor que estava adormecido. Que Jesus nos abençoe.